alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio, que é a base desta pré-aula. Nós não repetimos aqui a revista. O propósito do portal Escola Dominical, a proposta, é trazer subsídios complementares aos irmãos. Alguns irmãos dizem, mas nós não queremos o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3. Isso não tem na revista, no livro de apoio. Na videoaula do pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e que é o comentarista desse trimestre que estamos terminando agora. E também nós estaremos vendo o próprio estudo da lição. Os irmãos já têm. Mas para acompanhar a nossa sequência de raciocínio, o irmão veja lá o nosso texto de apoio no portal Escola Dominical, no site portalebd.org.br. Lá os irmãos encontram 5 ou 6 textos a respeito desta lição. Também o irmão tem acesso a videoaulas e artigos de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Também o irmão tem acesso a breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão tem um momento devocional e obtém mais informações sobre a lição. Se tiver durante a semana alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Excepcionalmente, a lição de hoje, lição 13, já foi estudada no estudo preparatório anterior, porque é o dia de Natal, né? Que então nós não vamos ter o estudo preparatório no dia de Natal, que é o sábado, dia 25 de dezembro. Mas todos os sábados nós temos esta reunião. E se o irmão estiver em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. A reunião continua se realizando no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. E nós estamos hoje na última lição do 4º trimestre e do ano de 2021. É a última lição do ano de 2021, que nós estamos estudando o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E a última lição tem como título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. E nós estamos na última lição, mas desejando aos irmãos um Feliz Natal. Que Cristo Jesus, que nasceu em Belém, como diziam as crianças, no meu tempo de criança, na celebração do Natal, nós sempre tínhamos aquele versinho que dizíamos: Jesus nasceu lá em Belém e no meu coração também. Que Jesus nasça em nosso coração a cada dia. E que o nascimento de Jesus seja comemorado e celebrado. Sim, o Natal deve ser celebrado. Os céus celebraram o nascimento de Jesus. Então, nós devemos imitar o céu. Como o apóstolo Paulo, que nós estamos estudando nesse trimestre, ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se os anjos celebraram o nascimento de Jesus,
se avisaram os pastores e eles anunciaram este nascimento. É porque é a boa nova da salvação que devemos anunciar. Se a igreja vem anunciar o evangelho, e diz o apóstolo Paulo, que é a personagem que nós estamos estudando neste trimestre, que ai de mim se eu não anunciar o evangelho, não foi assim que ele disse? Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Está lá escrito na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ora, se nós estamos aqui para anunciar o evangelho, nós temos que celebrar o nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus é o início da peregrinação terrena de Cristo sobre a face da terra. Se Jesus morreu por nós, foi porque ele nasceu. Como diz o próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, que haja entre nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o nascimento de Jesus é a demonstração de que Jesus tomou a forma de homem para nos salvar. Então, devemos sim celebrar o Natal. Feliz Natal ao querido irmão e à querida irmã, e que Deus possa nos dar também um ano novo, repleto das bênçãos do Senhor, pois Ele está muito próximo de voltar. E é esta volta de Jesus que vamos falar de hoje, porque o tema da nossa lição é a gloriosa esperança do apóstolo. Paulo, ele sabia que Jesus iria voltar. Era esta a sua esperança. Nós já falamos aqui durante todo o trimestre que Paulo, ele é o proeminente cristão do Novo Testamento. É o cristão de mais relevante, de maior relevância em um Novo Testamento. É um exemplo de cristão. Ele mesmo disse, nós já falamos aqui hoje, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo, como um bom cristão, ele tinha uma esperança. E a esperança era a volta de Jesus. Escrevendo aos Tessalonicenses, aquelas que consideram muitos como sendo as primeiras páginas do Novo Testamento, nós vemos aqui Paulo sintetizando o que é ser cristão. Primeiro aos Tessalonicenses 1, 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo, ele mostra aqui, nestas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, a realidade da vida cristã. A vida cristã é uma saída do pecado, que vos convertestes, como dos ídolos, vos convertestes a Deus. Então, aqui nós temos a primeira virtude teologal, a fé.
Nós cremos em Jesus, e porque cremos em Jesus, cremos no Evangelho, nós deixamos o pecado, abandonamos o pecado, pedimos perdão pelos nossos pecados e somos purificados pelo sangue de Jesus. Somos perdoados, somos justificados, somos adotados, nascemos de novo, somos adotados como filhos de Deus. Esses são os elementos da salvação. A salvação vem pela fé, vem pelo arrependimento, vem pelo convencimento, vem pela fé, vem pelo arrependimento, vem pela regeneração, conversão, justificação, adoção e santificação. Esses elementos todos que compõem a salvação do homem. Vos convertestes os ídolos a Deus. Depois, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aí nós temos o serviço. E nós já falamos aqui, em outras lições, que esse serviço só é possível pelo amor que nós temos a Cristo. Nós servimos a Jesus porque nós o amamos. Amamos a Deus e amamos ao próximo. E nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, o serviço nos fala do amor. E nós já tivemos uma lição em que falamos sobre Paulo e o amor. Hoje nós vamos falar sobre Paulo e a esperança. É a outra virtude teologal, é a esperança. E aí Paulo diz que enquanto nós servimos a Deus, nós esperamos dos céus a seu Filho. Há uma esperança. Nós estamos esperando Jesus. E esta esperança é outra característica do cristão. Então, a vida cristã, ela é um abandono do pecado, porque houve a salvação. É um serviço a Deus, porque nós o amamos. Mas é também uma esperança. O cristão, ele não se prende às coisas desta vida. Ele tem a visão do céu. Ele está focado para o céu. Ele está aqui de passagem. Ele quer ir para o céu. E aí eu me lembro sempre o que diz o pastor Eliseu, um pastor aqui do setor de Parque São Lucas, e eu nunca me esqueço quando ia às congregações que ele dirigiu e me convidou, e quando nós o ouvíamos, ele sempre no meio do culto, ele fala assim: vamos pensar no céu, irmão. É isso que o crente pensa. Ele pensa no céu, porque ele está esperando a Jesus. O apóstolo Paulo tinha esta esperança. Ele não fala só para os tessalonicenses que os cristãos devem esperar Jesus. Ele mesmo esperava. Ele era o primeiro que esperava. Veja lá, Filipenses, capítulo 3. Quando ele diz assim, no versículo 17: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Veja que o apóstolo Paulo, ele mesmo esperava Jesus. Ele dizia: a nossa cidade está nos céus e nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo glorioso. Era esta a esperança do apóstolo Paulo. Paulo, ele esperava Jesus. Ele sabia que Jesus prometeu voltar. Isto Jesus deixou bem claro para os seus discípulos nas últimas instruções. Lá em João, capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu nos levar para que nós estivéssemos onde ele também estivesse. Veja que para a igreja, para os seus discípulos, Jesus promete levá-los. É diferente do retorno de Cristo para a restauração de tudo. Para os discípulos, há uma promessa de Jesus nos levar. E há ainda algo que Paulo diz: a nossa cidade está nos céus. Isto mostra claramente que são duas coisas diferentes. A primeira, o levar da igreja para estar na cidade nos céus, com o Senhor. E a segunda, a restauração de tudo no reino de Cristo na terra, para cumprimento das profecias messiânicas. Então, são duas coisas diferentes. E a esperança do cristão, pastor José Serafim de Oliveira, nosso companheiro aqui no estudo preparatório dos professores, e que este trimestre fez aqui as lições no portal Escola Dominical dos Jovens, falando exatamente sobre a escatologia, sobre a doutrina das últimas coisas. Pastor José Serafim, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: quem você está esperando? O cristão espera Jesus. O incrédulo espera o anticristo. E tem muita gente que se diz cristão esperando o anticristo. Mas Paulo, ele dizia: sede meus imitadores. E nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem você está esperando? Eu estou esperando Jesus, que vai nos livrar da ira futura, como diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses 1:10. A ira futura virá sobre a terra antes do milênio, mas nós não passaremos por ela. Nós não a sofreremos, porque Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, há uma promessa de sermos levados com o Senhor e sermos livres da ira futura. Essa mesma promessa que Jesus disse para os discípulos nas últimas instruções, ele repete lá para a igreja que está em Filadélfia, que é o exemplo da igreja do arrebatamento. A igreja nos dias da volta de Cristo, onde ele diz o seguinte, em Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora
da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, os irmãos, vejam que aqui Jesus diz que quem guarda a sua palavra, quem é que guarda a sua palavra? Aquele que o ama. Exatamente esse que Paulo diz que está servindo o Deus vivo e verdadeiro. Jesus disse lá em João, capítulo 14, o mesmo contexto das últimas instruções, ele disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que guarda a palavra, ele vai ser guardado da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então, esta é a esperança, é a gloriosa esperança do apóstolo. O apóstolo esperava Jesus. O apóstolo esperava o momento de ser livre da ira futura. Quem sabe, ele que sofreu a primeira grande perseguição do Império Romano contra a Igreja e foi martirizado nela, a perseguição de Nero, quem sabe ele talvez tivesse pensado que estava ali a ira futura, mas não era ali a ira futura. Mas, de qualquer maneira, a sua esperança era Jesus. Ele esperava Jesus. E veja que a promessa que Jesus fez para os discípulos, lá nas últimas instruções, ele repete para o próprio apóstolo Paulo. Quando Paulo tem a revelação da ceia do Senhor, revelação que veio diretamente do Senhor Jesus para ele, durante aqueles 3 anos em que ele teve essa experiência pessoal com o Senhor Jesus, Paulo, ele entendeu a importância da esperança para a vida cristã, a esperança da vinda do Senhor. Tanto que a ceia foi instituída para manter na nossa mente, manter viva esta promessa. Veja lá, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Paulo ensinando: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Certamente, Paulo foi mostrado a Paulo pelo próprio Senhor Jesus o que Jesus havia ensinado aos seus discípulos ao instituir a ceia do Senhor. Porque ao instituir a ceia, Jesus disse o seguinte, Mateus, capítulo 26, versículo 29. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus deixou a promessa de cear novamente com os discípulos, mas já no reino do seu Pai, no céu. E aqui nós vemos claramente que quando Jesus nos vier nos levar, nós teremos 2 coisas. Primeiro, o que nós lemos lá no Apocalipse. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, quem for levado receberá galardão. E aí nós vemos o que Jesus diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra.
É o tribunal de Cristo. Quem é levado é submetido ao tribunal de Cristo. Mas também ceará com o Senhor. Aí são as bodas do Cordeiro. Tudo isso no reino do meu Pai. Tudo isso na nossa cidade que está nos céus. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro são no céu. Portanto, não se confundem com o reino de Cristo aqui na terra. Não se confundem com a grande tribulação que ocorre aqui na terra. Então, a esperança do cristão é participar do tribunal de Cristo, participar das bodas do Cordeiro. Porque será levado pelo Senhor, liberto da ira futura, guardado da tentação que há de vir sobre a terra, para receber a coroa, receber o galardão e para cear com o Senhor. Então, esta é a esperança que tinha o apóstolo Paulo. E quando nós falamos em esperança, estamos falando de uma das 3 virtudes teologais. Nós já falamos aqui outro dia que são 3 virtudes, 3 forças, 3 boas qualidades morais que nós recebemos de Deus quando cremos em Jesus, quando somos salvos. A fé, que vem pelo ouvir pela palavra de Deus, o amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado, e a esperança, que é desenvolvida pela fé e pelo amor a Deus. A esperança, ela surge, em primeiro lugar, pela nossa vivência, convivência com Cristo. Pelo nosso dia a dia, neste bom combate que é a vida do cristão. Paulo, no final da sua vida, e nós falamos disso na lição passada, ele disse: combati o bom combate, porque a vida cristã é uma luta contra as hostes espirituais da maldade, é uma luta contra a carne e é uma luta contra o pecado. Nós lutamos contra o pecado, lutamos contra a nossa natureza pecaminosa, que é a carne, lutamos contra o mundo que está no maligno e lutamos contra as hostes espirituais da maldade. Mas nesta luta, neste combate e nesta convivência com Deus, porque nós seguimos o amor e buscamos com zelo os dons espirituais, porque buscamos conhecer as Escrituras e buscamos o poder de Deus, convivemos com Jesus, porque a vida cristã é uma vida em que nós não mais vivemos, mas Cristo vive em nós, surge a esperança. Parece um paradoxo, e talvez o seja, mas é nas dificuldades, nas adversidades, nas provações, ao mesmo tempo, na nossa devoção a Deus, que nós desenvolvemos a esperança. Veja o que diz Paulo, lá em Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a fé nos une a Deus. E aí nós passamos a ter comunhão com Deus, porque paz é completude. Shalom quer dizer completude. Shalom quer dizer comunhão. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, a fé nos faz entrar na graça, na vida espiritual, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ao crermos em Jesus, nós entramos em comunhão com Deus, e entrando em comunhão com Deus,
nos aprofundando no conhecimento de Deus, da palavra e do poder de Deus, nós adquirimos firmeza. Lembra-se que nós vimos, quando falamos do zelo que Paulo tinha com a sã doutrina, que a sã doutrina nos traz firmeza. Lá em Efésios, capítulo 4, diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, li aqui Efésios 4, 14 e 15. Então, a fé nos faz entrar em comunhão com Deus, a comunhão com Deus, estudando a sua palavra, buscando o poder de Deus, nos faz crescer espiritualmente na doutrina, no conhecimento de Deus, no aprendizado com Deus. Isso nos traz firmeza, e esta firmeza nos faz ter a esperança da glória de Deus. Porque aí nós vamos aprender a respeito das promessas de Jesus e vamos aumentar a nossa fé e vamos começar a esperar Jesus, a desejar a volta de Jesus, a querer ir para o céu. Aí surge a esperança da glória de Deus. Nós passamos a esperar a glória de Deus. Nós não nos voltamos mais para as glórias deste mundo. E eu tenho feito aqui um paralelo sempre com a parábola do semeador. Veja que a semente cai, e se nós queremos frutificar, nós temos que primeiro não ficar no pedregal. O pedregal, nós já vimos aqui, é o terreno em que não há crescimento, não há enraizamento, não se faz firmeza. Mas a partir do momento que eu tenho firmeza, eu tenho que ter a esperança da glória de Deus, porque senão eu fico no espinhal. O espinhal é aquele que é sufocado pelas coisas desta vida e pela sedução das riquezas. Então não basta eu ter firmeza, eu preciso ter a esperança da glória de Deus. Passar a esperar ir para o céu. Não me prender com as coisas desta vida. Não me deixar levar pelas coisas desta vida. E não somente isso, diz Paulo, lá em Romanos 5, eu estou analisando Romanos capítulo 5, mas também nos gloriamos nas tribulações. Neste embate que nós temos contra o pecado, contra a carne, contra o maligno, contra o mundo, nós passamos a ter dificuldades, a ter tribulações, mas aí nós gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação tem seu lado bom. É aquele lado que nos faz decepcionar com este mundo. É aquele lado que nos faz ver o engano, a ilusão das coisas deste mundo. Porque a tribulação produz a paciência. Através da tribulação, nós aprendemos a suportar as dificuldades. E nós só suportamos as dificuldades porque esperamos a glória de Deus. Veja que a esperança, ela nos traz força para enfrentar as adversidades e suportar as contradições. Porque eu estou esperando o céu. O escritor aos Hebreus, que muitos entendem ser o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Lá em Hebreus capítulo 12, olhando para... Veja assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta,
e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então veja que o escritor aos Hebreus aqui, ele diz assim, olha, vamos imitar Jesus. Jesus, esperando o gozo que lhe estava proposto, ou seja, a alegria da salvação, de ser o Salvador, a alegria de redimir o homem, a alegria de levar o homem para o céu, de restabelecer a comunhão entre Deus e o homem, e nesta esperança da glória de Deus, foi a força que o fez suportar a cruz, desprezar a afronta, suportar as contradições dos pecadores contra si mesmo. É exatamente o que acontece com o cristão. Em meio às tribulações, essa tribulação produz paciência. Ele começa a suportar as contradições, suportar as ofensas, suportar a oposição. Porque ele está olhando o gozo que lhe está proposto. Ele está olhando para Jesus. Porque hoje Jesus está à direita do Pai, no trono do Pai. Mas para chegar lá, ele teve que passar pela oposição dos judeus, dos fariseus, dos escribas. Ele teve que passar pela traição de Judas, pela negação de Pedro, pelo abandono de todos os discípulos, menos João. Ele teve que enfrentar o Getsêmani. Ele teve que enfrentar a cruz. E depois da cruz, a morte. Aí depois veio a glorificação, a ascensão ao céu, e agora ele está no trono do Pai. E com o cristão não vai ser diferente. Ele vai passar pelas contradições dos pecadores contra si mesmo. Ele vai passar pela oposição do diabo, do mundo, pela incompreensão, pela traição. Mas depois ele vai chegar ao trono de Jesus. Porque Jesus prometeu, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, essa esperança é que dá força nas tribulações, e essa tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência vai produzir mais esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja o papel importantíssimo da esperança. E a esperança ela é fortalecida pela fé, gerada até pela fé, e fortalecida pelo amor. Então, esse é o papel da esperança. E Paulo, ele fala aqui sobre a esperança da glória de Deus. Ele fala da importância da espera de Jesus. Ele esperava Jesus. Escrevendo a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, Paulo diz assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas,
vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E ele fala para Tito: falai disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo diz aqui, mais uma vez, que a vida cristã é deixar o pecado, viver sóbria, justa e piamente e esperar Jesus aparecer nos céus. É isso que se resume à vida cristã. E é por isso que o escritor aos Hebreus, que muitos acham que foi Paulo, diz lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 19, que a esperança temos 3,19, a qual, quer dizer, a esperança proposta, temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus, ele diz aqui, a esperança é a âncora da alma, segura e firme. O que é a âncora? A âncora é aquela ferramenta que impede que o navio seja levada pelas ondas do mar ou pelas correntes marinhas. A âncora prende o navio num determinado lugar e o mantém naquela posição de tal sorte que ele possa seguir viagem. É esse o papel da esperança, diz o escritor aos Hebreus, para o crente. Ele mantém a firmeza, a esperança, mantém a alma do cristão segura e firme. Fazendo com que o cristão não perca o foco, que é Jesus. Jesus penetrou no santuário eterno, como nosso sumo sacerdote. E nós haveremos de lá entrar também. Pelo seu sacrifício, nós temos acesso à glória. Lembra-se que o véu do templo foi rasgado na morte de Cristo. Agora nós temos pleno acesso ao Senhor. Para irmos para onde ele foi? Para o céu. Esta é a nossa esperança. E quando Paulo mostra esta esperança, ele tem da parte de Deus a revelação e ele ensina a igreja a respeito desta esperança. O que Jesus anuncia para os discípulos, dizendo que os levaria para ele mesmo. Paulo vai bem explicar no papel que o Senhor Jesus lhe deu de ser o grande doutrinador do Novo Testamento, o grande doutrinador da igreja, aquele que teve a revelação do mistério de Cristo. Então, Paulo sabe bem dissociar as profecias messiânicas concernentes à salvação de Israel da promessa para a igreja. Este corpo de judeus e gentios que tem uma promessa melhor do que a do
Israel e a dos gentios. Esse novo povo de Deus, que Paulo teve a revelação, ele vai ser levado, como disse Jesus, e será liberto da ira futura. E Paulo, já na sua primeira carta, primeira aos Tessalonicenses, ele vai nos falar sobre este mistério, sobre o arrebatamento da igreja. Lá em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. É a primeira grande lição que Paulo dá sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, os irmãos vejam que Paulo, ele soube que um dos problemas que os tessalonicenses estavam tendo no discipulado era o entendimento a respeito da volta de Cristo. É o entendimento a respeito da volta de Cristo. Eles não tiveram tempo de aprender com Paulo a este respeito. E aí nós vemos um dos pontos que não pode faltar no discipulado. O escritor aos Hebreus, quando ele fala do currículo, que eu considero o currículo do discipulado, lá em Hebreus capítulo 6, ele fala a doutrina da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. São duas doutrinas que precisam ser ensinadas aos novos convertidos, para que eles tenham a esperança da glória de Deus. E é preocupante vermos hoje este assunto da volta de Jesus desaparecer dos nossos púlpitos. Veja que os missionários pioneiros das Assembleias de Deus, eles pregavam: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. A volta de Cristo é um aspecto que nunca pode ser esquecido na pregação do Evangelho, por causa da esperança. A vida cristã é feita de separação do pecado, de serviço a Deus e de esperança do arrebatamento da igreja. Paulo não teve tempo de terminar o discipulado em Tessalônica. E qual foi o resultado disso? É que os crentes de Tessalônica começaram a ficar inconsoláveis porque as pessoas morriam e Jesus não tinha voltado. E eles não sabiam o que acontecia com o crente quando morria antes de Jesus voltar. Será que ele... Porque havia, inclusive, é verdade que Tessalônica era uma cidade grega, mas tinha uma grande colônia judaica. A igreja de Tessalônica certamente tinha algumas pessoas judias, e a crença dos judeus era a ressurreição do último dia. Os fariseus, porque os saduceus achavam que nem tinha ressurreição. Os fariseus entendiam que todos iam ressuscitar no último dia, que é o juízo final. Então, eles entendiam que todos iriam ressuscitar no último dia. Então, quem morresse antes de Jesus voltar estaria fadada à ressurreição do último dia.
não poderia ficar com o Senhor nos ares. Era a ideia deles. Mas Paulo, então, sabendo, avisado por Timóteo, que tinha ido completar o discipulado, desta dúvida dos crentes de Tessalônica, ele escreve a respeito deste assunto na primeira carta e vai voltar a escrever a segunda carta, vai voltar a este assunto na segunda carta. Se bem que na segunda carta ele já vai falar da vinda de Jesus para Israel. Mas veja que na primeira carta, então, ele explica com muita tranquilidade. Quando Jesus vier levar a igreja da terra, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados. E aí a igreja toda se encontra com o Senhor nos ares. É isso que Paulo ensina. E aí, Paulo bem explicita aquilo que os anjos disseram aos discípulos no dia da ascensão do Senhor. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então veja que os anjos já disseram aos discípulos como se daria o retorno de Cristo. Ele voltaria assim como foi. E como foi que Jesus foi? Ele estava no Monte das Oliveiras, com os seus discípulos, com toda a igreja. Paulo disse que eram mais de 500 irmãos, então era toda a igreja reunida. E Jesus, falando com eles, foi subindo, 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 e de repente uma nuvem o ocultou. Da mesma maneira, Jesus vai aparecer numa nuvem, vai aparecer nas nuvens, mas apenas para a igreja. Ele desapareceu para a igreja, nas nuvens. E ele aparece nas nuvens para a igreja. E aí Paulo explica: os que morreram em Cristo estão no paraíso, ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados. E juntos, a igreja triunfante, que é aqueles que dormiram em Cristo, e a igreja militante, que é aqueles que estão lutando contra o mal aqui na terra, eles irão se encontrar com o Senhor nos ares, diz Paulo, e estaremos sempre com o Senhor. E a segunda parte desse retorno, que é a descida dos ares até o Monte das Oliveiras, isso só se dará 7 anos depois da semana de Daniel, depois da ira futura, depois do tempo de angústia de Jacó, quando o remanescente de Israel será salvo. Então, aqui nós temos claramente isso. Em segundo aos Tessalonicenses, quer dizer, Paulo, logo em seguida, ele escreve uma outra carta aos Tessalonicenses, complementando o discipulado. E no capítulo 2, ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim,
sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que Paulo, ele completa este estudo, mostrando aos discípulos, aos crentes, o quê? Que nós, que somos irmãos amados do Senhor, e fomos chamados para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, nós alcançaremos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos reunidos com ele. Veja que no começo do capítulo, ele diz assim, rogávamos pela vinda de nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com ele. Então, uma coisa é a vinda de Jesus para nós e a nossa reunião com ele. Para quem? Para os irmãos amados do Senhor, aqueles que vivem em santificação do Espírito e fé da verdade. Eles vão alcançar a glória do Senhor Jesus. Mas existe uma outra coisa chamada dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia em que Cristo virá para vencer o iníquo. Aqueles que... O iníquo é aquele que vai se manifestar quando houver a apostasia, o desvio espiritual. E quem é que vai andar após este iníquo? Que só vai se manifestar depois que for tirado o corpo de Cristo da terra. Este iníquo, ele vai se manifestar para quem? Para aqueles que não creram na verdade, que não receberam o amor da verdade, ou seja, os que rejeitaram a Cristo. Então, o dia de Cristo só virá depois que se manifestar o iníquo. E o iníquo vai se manifestar como castigo, como punição para os que não creram na verdade. Então, a igreja não está aqui. Ela é tirada do meio. E só depois virá o dia de Cristo. Então, aqui, nós vemos a distinção que Paulo faz entre o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa de Jesus. Para a igreja, por isso a igreja está esperando Jesus. A igreja será reunida com ele. Aí virá o iníquo para os incrédulos. E depois Cristo virá e desfará o iníquo pelo assopro da sua boca. Aos coríntios, Paulo também ensinou
a este respeito. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala da ressurreição, ele também fala da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Diz assim, capítulo 15, versículo 51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui, de novo, Paulo diz, estamos na terra para servir ao Deus vivo e verdadeiro, para prestar serviço a Deus. E por isso, neste serviço a Deus, sejamos firmes, sejamos constantes. Por quê? Porque a nossa esperança é a vitória sobre a morte. E venceremos a morte. Se morrermos fisicamente antes, no dia do arrebatamento ressuscitaremos, vencendo a morte como o Senhor Jesus a venceu. E se nós estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, essa é a esperança que Paulo tinha. Por isso ele não temia a morte, como vimos na lição passada. Para ele, a morte era mais um sacrifício que ele fazia a Deus, a cada dia no seu serviço, pois ele não mais vivia, mas Cristo vivia nele, esperando o dia do retorno de Cristo. Por isso, quando estava à beira da morte, ele mantinha a esperança da volta de Jesus. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 6. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo, ele amava a vinda de Jesus, desejava a vinda de Jesus, esperava Jesus. Por isso ele não se abalava nem diante do instante em que ele sabia que seria morto por causa da fé em Jesus. Mas a sua esperança não era viver regaladamente neste mundo. A sua esperança era ir para o céu. E indo para o céu, arrebatado, se estivesse vivo, pois a sua esperança era assim. Ele diz assim, nós ficarmos vivos, ele esperava Jesus para os seus dias. Eu e você precisamos esperar Jesus para os nossos dias. Mas se passarmos para a eternidade, antes que Jesus volte, isso não pode nos abalar. Pelo contrário, nós temos que estar na esperança de que receberemos, encontraremos com o Senhor nos ares, ressuscitados, glorificados, para irmos ao tribunal de Cristo e recebermos a coroa da justiça. Todos os que amam a vinda de Jesus vão receber esse galardão. É a coroa da justiça.
é o prêmio que recebemos por estarmos esperando Jesus, desejando o arrebatamento da igreja. Não vamos fazer como um irmão, uma irmã, melhor dizendo, de uma igreja, que um irmão me contou, que um culto estava, o poder de Deus manifestando-se, e um irmão, na alegria, começou a dizer: volta, Jesus, volta agora, Jesus, volta. E a irmã dá uma cotovelada e diz: vira essa boca para lá, Jesus não pode voltar agora, não. Por que Jesus não podia voltar agora? Porque ela estava em pecado, porque ela não estava em comunhão, porque ela sabia que não iria para o céu, não seria arrebatada. Ela não amava a vinda do Senhor. Mas Paulo amava a vinda do Senhor. E mesmo sabendo que iria morrer, ele desejava a volta do Senhor. E sabia que já estava reservada a ele a coroa da justiça. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E aí não há como nós não lembrarmos daquele hino da harpa cristão que diz: Jesus, Jesus, tu és meu Salvador, Salvador. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor, meu Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. A esperança que Paulo possuía lhe dava certeza de receber a coroa da justiça, de receber o galardão. E veja que o Senhor lhe havia arrebatado até o paraíso. E ele visto a maravilha que era o lugar onde ele está hoje lá, aguardando a ressurreição. Mas a sua esperança não era nem o paraíso, mas sim encontrar com o Senhor nos ares. A glorificação. Esse é o estágio final da nossa salvação. Esta é a nossa esperança. Era a esperança do apóstolo Paulo. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Paulo podia cantar este hino. E eu e você? Será que podemos? Amém.